É indigno. Ele não representa o povo brasileiro. Tivesse ele ganho honestamente nas eleições, e mesmo sendo contra ele, como já fui e sou, eu o respeitaria como presidente da República, vontade popular. Mas não é. Não teve mais do que 15% dos votos efetivos. Ganhou na roubalheira antes, durante e depois das eleições. O tempo todo. Uma apuração fraudulenta, uma eleição totalmente levada ao escárnio da população, e isso que nós temos hoje, que já colocou ministros incompetentes quase que na totalidade e corruptos na totalidade, sem exceção, processados. 1.800 e tantos processos na sua camarilha de ministros. Isto é um absurdo. O homem público tem que ter moralidade pública e eles não têm. Não tem nem ele, nem a primeira-dama, nem ninguém. São porcos nos hábitos e nos costumes. São porcos nas ações, sujos. Roubam, sempre roubaram o povo. E quando eu vejo pessoas da minha idade para cima, apenas fico triste. Mas quando eu vejo a juventude do meu país, os meus netos, os meus filhos, os filhos dos meus amigos, a juventude de uma maneira geral, ser-lhes tirada a esperança de sucesso de um país maravilhoso como esse, que pode ser potência desde que seus brasileiros queiram, isso enegrece a minha alma. Isso faz-me revoltar e os instintos mais primitivos vêm à tona. Hoje eu estou como quase todos os brasileiros porque eu saio à rua e converso com eles. Converso com o homem simples, converso com o homem erudito, converso com todos, compro e vendo de todos. E o pensamento nacional é um só. Temos que tirar essa gente daí antes que destruam tudo. Fomos traídos pelas Forças Armadas, aí no que eu tento rebater, dizendo que não foram as Forças Armadas, não foi o Exército de Caxias, a Força Aérea de Eduardo Gomes, a Marinha de Tamandaré que me traiu, não. Foram alguns pústulas que ascenderam, passaram nos furos da peneira e chegaram a generais. Infelizmente é isso. Generais que não honram a farda que veste, que deveriam ter sido mortos, porque muita gente morreu nessas Forças Armadas, nos céus da Itália, nos campos da Itália e em tantos outros lugares para defender a liberdade em seu país. E agora vemos os pústulas, encabeçado por um vice-presidente que não merece sequer a menção. Tudo bem que Bolsonaro pode ter dado motivos. Tudo bem que ele não era o estadista que queríamos. Ele foi a única opção daqueles que se apresentaram que poderia ser eleito. E fez um grande trabalho, sim. Ele e seu governo fez um excelente trabalho na nação e ninguém pode negar isso. Teve erros, teve falhas, sim, mas teve muitos acertos. E fez muito por esse país. Dá para encher páginas de um caderno de todas as ações. Não é o caso agora. Estou me referindo a vocês. Não falo senhores, para vocês generais de meia pataca. Generais da banda. Como dizia aquela música, vou para a praça para ver a banda passar. Generais de banda, para não dizer coisa pior. Infelizmente é isso. O desembargador aposentado, que quando o Xandão assumiu o TSE, não concordando, saiu de lá, disse esta semana o que nós, Forças Armadas, somos. Disse esta semana que a população vai à comoção social. E vai mesmo. Este governo não pode durar mais do que 2 ou 3 meses. E não vai durar. A população vai se levantar. Vai correr sangue, talvez seja o meu, ótimo, excelente, eu já sou velho. Estarei à frente. Não estarei em manifestaçõezinhas de criança para ficar cantando nacional e esticando faixa. Mas se for para quebrar o pau e entrar na porrada, estarei lá na frente. E ai daquele que for meu inimigo. Ai daquele que ficar à minha frente. E eu falando tudo isso, posso ser preso a qualquer momento. E estou disposto a pagar o preço.
sem medo algum. Cadeia foi feita para homem. E iria tranquilamente cumprir a punição que qualquer autoridade destas que estão aí se fazendo de autoridade, pústulas que são, e que envergonham a toga brasileira, eu cumpriria a punição. Com prazer. Porque fiz alguma coisa. Porque jamais, em tempo algum, vou me ajoelhar, a não ser perante Deus. Posso ser enterrado vivo, mas inteiro, jamais dobrado. E é um crime que estão fazendo com a nação e principalmente com a juventude brasileira. E fizeram. Entregaram a nação aos lobos, aos bandidos, aos criminosos. Agora fica mais difícil. Seu Bolsonaro será culpado de muita coisa, embora enaltecido por outras. Os generais, que por orgulho, por não pensarem como presidente, esqueceram a maior virtude do soldado, que é defender a sua nação, se necessário for, com o sacrifício da sua vida. Foi jurado isso. É claro que ninguém quer morrer. É claro que ninguém quer entregar-se ou imolar-se pelos inimigos. Mas se isso for necessário, tem que ser feito. Foi assim que eu jurei, foi assim que vocês juraram, o mesmo juramento. Não se admite o covarde, em hipótese alguma. O covarde tem que ser pendurado na ponta de uma corda, para secar, para que todos vejam como é que se trata a covardia. Ah, isso é um costume antigo, isso é um costume do século XV, XVI. Não, isso não é costume não. Isso é uma coisa a ser evitada. Mas para ser evitada tem que ser demonstrada, para que ninguém incorra nesse erro. Porque lá, nas academias militares, e isso vem de West Point, isso vem de quase todas as Forças Armadas, está escrito o código de honra do cadete, que é coragem, honra, lealdade, dever e pátria. Coragem para não correr do fogo do inimigo, seja ele qual for, ou das situações de perigo. Lealdade para com o seu povo, para com o seu país, para com seus símbolos, para com a sua juventude. Leais a esses e não a esses pústulas ou quaisquer outros interesses. Honra, essa está definida no Estatuto dos Militares. É longa e pouca gente tem, principalmente no Brasil, mas não só. A honra é coisa difícil de se ter, mas ela tem que ser buscada. O dever, acima de tudo, tudo aquilo que está escrito como seu dever e que você, quando entrou nas Forças Armadas, jurou defender, jurou preservar. O jogo já estava com as regras estabelecidas antes de você entrar. Então não entrasse. Você não foi compulsoriamente escolhido para ser militar. Você foi porque quis. Você é porque quer. Se não tem coragem, se não tem lealdade, se não cumpre o dever e se não pensa na sua pátria, saia enquanto é tempo. Vá ser artista da Globo. Vai ser viciado em droga. Ou vai ser qualquer outra profissão honrada, mas vai servir ao seu país. Porque não são só os militares que servem ao seu país. E, aliás, hoje, talvez muitas outras profissões sirvam melhor o seu país do que muitos militares. Certamente do que todos os generais. E para terminar, digo e repito, não tenho medo de vocês, frouxos, generais de merda, magistrados de porra nenhuma, governantes criminosos que não servem para nada, que só continuam a ser criminosos porque não tem ninguém que possa abatê-los. Eu disse abatê-los, por enquanto, mas vai haver. E as Forças Armadas, de coronel para baixo, virão a reboque, como reação, apoiando o povo que vai se levantar, vai se sublevar. Porque ninguém em sã consciência pode aceitar esses pústulas determinando coisas absurdas. Em 3 dias já fizeram tantos decretos que dá para destruir qualquer nação. O que já publicaram já é suficiente para destruir o país. Então aí as bolsas derretendo, ou a bolsa derretendo, o dólar disparando e os juros também.
Isso para falar só uma faceta da economia, fora o resto. Uai, seu app de vídeos curtos.